Olá pessoal, vamos à resolução de 15 questões específicas sobre no break. Quando você concluir essas 15 questões, lembre-se que temos um pacote de 500 questões resolvidas para a Petrobras na plataforma Udemy. Então, se você tiver interesse, acesse o link na descrição do vídeo. E vamos agora à resolução das questões. Como primeira questão, UPS é acrônimo de Uninterruptible Power Supply, comumente conhecido como, vamos lá, a tradução desse termo em inglês significa fonte ininterrupta de energia. Então, UPS significa no break. E por que não estabilizador? Porque o estabilizador ele tem o objetivo de estabilizar, regular a tensão elétrica e não fornecer energia elétrica ininterrupta. E por que não filtro de linha? Porque o filtro de linha ele vai filtrar ruídos. E por que não aterramento? Porque o aterramento ele tem por objetivo evitar o choque elétrico por contato indireto. E por fim, cabo de energia. Não é cabo de energia porque o cabo de energia é o condutor elétrico, simplesmente isso. Então não esqueça, UPS é a fonte ininterrupta de energia, também conhecido como no break. O uso do no break é indispensável quando da necessidade do suprimento ininterrupto de energia elétrica. Sendo assim, um sistema no break é composto basicamente por alguns componentes importantes. Sendo eles, a resposta dessa questão é a letra A, porque precisamos basicamente para o no break de uma bateria que é a fonte de energia em corrente contínua. Também precisamos de um retificador que converterá a energia em corrente alternada para corrente contínua e será responsável pelo carregamento das baterias. E não menos importante, o inversor, que ele converte a energia em corrente contínua da bateria para a corrente alternada e assim podemos alimentar diversos processos residenciais, comerciais e também industriais. E não podemos esquecer da chave estática, que é uma chave responsável pela comutação da fonte de alimentação da rede elétrica para o no break. Então, a alternativa correta é a letra A: retificador, inversor, chave estática e bateria. Sobre a UPS, assinale a alternativa correta. Vamos lá, temos que identificar a alternativa correta sobre a UPS. Letra A: são grupos geradores que utilizam diesel como combustível. Não é verdade. Um no break ele utiliza uma bateria, não utiliza diesel. Próxima afirmativa: são exemplos de categorias de UPS tipo standby, interativo e online. Essa afirmativa ela é 100% correta e a resposta da questão. Vamos então às próximas alternativas para o nosso aprendizado. No breaks offline são tipo mais confiável e são utilizados em sistemas de missão crítica, como hospitais e data centers. Não é verdade. O no break offline ele não é o mais confiável. O no break mais confiável é o tipo online e ele tem um tempo de comutação igual a zero. Letra D de dado. A sigla UPS significa Unified Power Supply. E isso não é verdade, porque a tradução de Unified Power Supply é fonte de alimentação unificada. E na verdade, a UPS é uma fonte de alimentação ininterrupta. Não esqueça disso. É Uninterruptible Power Supply. Meu inglês é péssimo, mas aí vocês compreendem muito bem, porque sabem bem mais que eu sobre inglês. Vamos à última. UPS deve ser utilizada exclusivamente para alimentação de servidores e não é verdade. Uma UPS ela pode ser utilizada para alimentar qualquer tipo de carga no hospital, no comércio, na indústria e não apenas servidores. O sistema de alimentação de emergência no break tem 3 componentes básicos: o inversor, as baterias e o carregador de corrente contínua. Assinale a opção que apresenta o diagrama dos 3 componentes em sua correta configuração. Vamos lá, vamos analisar cada uma dessas letras em relação aos componentes inversor, baterias
e carregador de corrente contínua. Lembrando que o carregador é o retificador, que converte de corrente alternada para corrente contínua e assim faz o carregamento da bateria. Observe que a letra A ela é falsa. Por quê? Porque a bateria está conectada na rede elétrica de corrente alternada e ela deve estar conectada após o retificador, ou seja, sendo carregada em corrente contínua. E na letra B, a bateria está conectada na saída do inversor, sendo alimentada em corrente alternada. Também isso está errado. E a resposta da questão é a letra C. Temos a rede elétrica em corrente alternada, chegando no retificador, que converte para corrente contínua e carrega as baterias. E o inversor ele vai converter a corrente contínua para corrente alternada. Então, esse é o esquema básico de ligação do retificador, bateria e inversor. Então, a resposta da questão é a letra C. Mas vamos em frente. Letra D de dado está errado porque trocou posição do inversor com retificador. E a letra E também está errado porque coloca uma bateria diretamente conectada à rede elétrica em corrente alternada. Percebeu? Ficou claro? Muito bem. Um no-break deve ser utilizado para alimentar com 220 volts corrente alternada 2 servidores que consomem 400 watts cada um por um período de pelo menos 5 horas. Desprezando as perdas no inversor, a bateria desse no-break deve ter uma capacidade de carga de, no mínimo, vamos então aos dados. Temos tensão de alimentação 220 volts em corrente alternada, cada servidor consome 400 watts e a autonomia deve ser de 5 horas. Dito isso, qual deve ser a capacidade de carga dessa bateria? Em primeiro lugar, vamos verificar a potência total dos servidores. 2 servidores de 400 watts, totalizando 800 watts. A corrente elétrica total consumida será a potência dividida pela tensão. 800 por 220, resultado 2,63 amperes. A capacidade da bateria é o produto da corrente elétrica total pelo tempo, pela autonomia. Então, 2,63 multiplicado por 5 horas. Dessa forma, a capacidade mínima da bateria deve ser 18,2 ampere-hora. Resultado, letra C. Qual dos modelos de no-break abaixo é mais adequado para ser utilizado em servidores? Perceba que o objetivo é utilizar no-break para servidores. Vamos então imaginar um servidor bancário de algum banco e você está realizando uma transação com os servidores desse banco. Imagine que falta energia. Esse tráfego de informações ele não deve ser interrompido, ou seja, devemos escolher um no-break com tempo de comutação igual a 0, onde não haja interrupção. E isso só acontece no tipo de no-break online, porque o tempo de comutação ele é igual a 0. Toda energia sempre passa pelo no-break, de tal forma que quando há a falta de energia, não teremos nenhuma interrupção. Em todos os outros casos, tipo offline, stand-by ou linha interativa, teremos algum tempo de comutação que varia de 5 a 30 milissegundos. Então, o no-break mais adequado para servidores é o tipo online, alternativa correta, letra A. O no-break é um equipamento de proteção para os sistemas de informação. Sobre ele, é correto afirmar que... Vamos então analisar as afirmativas. Letra A. Fornece energia ininterrupta por um tempo determinado. Isso é verdade, é a afirmativa correta. Por que tempo determinado? Porque a energia será fornecida até que as baterias sejam descarregadas. Mas vamos analisar as próximas afirmativas para o nosso aprendizado. Corrija as variações de tensão sem fornecer energia. É claro que fornece energia, pode até corrigir variações de tensão, mas o objetivo principal é fornecer energia. Faz a proteção eficiente contra raios. No-break não é para raio. E a última afirmativa faz a proteção através de componentes, como trafo e circuito indutivo. Afirmativa incorreta. Então, a resposta da questão é a letra A.
O no-break é a ferramenta que garante qual princípio da segurança da informação. Ora, um no-break ele garante alimentação de energia elétrica ininterrupta. Então, o princípio da segurança da informação é o princípio da disponibilidade. Teremos 100% da disponibilização da informação porque não haverá falta de energia. Assinale a alternativa que não corresponde a uma funcionalidade do no-break. Observe, letra A, proteger os aparelhos em caso de queda de energia. E essa afirmativa ela está correta, porque o no-break, principalmente no-break do tipo online, ele mantém o suprimento de energia, evitando que aquela queda de tensão da rede elétrica atinja o seu equipamento. Vamos à próxima. Proteger aparelhos com potência acima da potência do no-break. E essa afirmativa ela é falsa. Por quê? Porque o somatório das potências de todos os equipamentos não pode exceder a potência do no-break, senão esse no-break irá operar em sobrecarga. Por isso, a letra B de bola é a resposta da questão. E as demais afirmativas são verdadeiras. O no-break ele protege aparelhos contra picos de tensão, também fornece energia limpa e ininterrupta, uma senoide perfeita, e também protege aparelhos em caso de subtensão ou sobretensão na rede elétrica. O no-break do tipo online, ele oferece todas essas proteções. Sobre os filtros de linha, no-breaks e outros dispositivos de proteção, é correto afirmar que, vamos então às afirmativas. Letra A, é aconselhável o uso de um no-break entre um estabilizador e a tomada para aumentar a segurança e otimizar o consumo de energia. Essa afirmativa ela é errada, porque o objetivo do no-break é suprir falta de energia. Utilizando o no-break, você não vai otimizar o consumo de energia, até porque o no-break ele traz perdas, porque quando a energia passa pelo retificador e pelo inversor, temos perdas de energia. Vamos à próxima. Nos filtros de linha, os fusíveis são componentes ativos que direcionam picos de tensão e descargas elétricas, fornecendo uma corrente constante ao equipamento e direcionando o excesso ao terra ou ao neutro. Nunca se falou tanta inverdade, porque o fusível ele abre o circuito em caso de curto-circuito ou sobrecarga. Afirmativa errada. Vamos à próxima. Os estabilizadores possuem um transformador que mantém os equipamentos ligados a ele funcionando em caso de falta de energia elétrica. Não é verdade. O estabilizador ele estabiliza, regula a tensão. Quem mantém o equipamento funcionando é o no-break. Afirmativa errada. Letra D de dado. Nos no-breaks online ou stand-by, em caso de queda de energia, haverá uma interrupção de alguns milésimos de segundo, até que o inversor entre em ação e o fornecimento seja restaurado usando a carga das baterias. Essa afirmativa ela é errada, porque os no-breaks de tipo online, o tempo de comutação é igual a zero. Não haverá nenhum milésimo de segundo de interrupção. No entanto, isso acontece no tipo stand-by, mas essa afirmativa colocou tudo no mesmo pacote, no-break online e no-break stand-by. Por isso, afirmativa incorreta. E por eliminação, a resposta é a letra E. A capacidade no-break é quase sempre informada em VA, volt-ampere, e não em watts. Afirmativa correta. O no-break online é um sistema eletrônico capaz de fornecer energia elétrica através de circuitos inversores de frequência. Sobre esse equipamento e aplicações, é correto afirmar que, vamos lá, sobre o tipo de no-break online. Letra A, protege a carga contra a falta de rede, sobretensão e ruído. Essa afirmativa ela é correta e a resposta da questão. O no-break do tipo online é o que oferece maior conjunto de proteções, como por exemplo, falta de energia elétrica, subtensão, sobretensão, ruídos, harmônicos, por isso é a resposta da questão. Mas vamos avaliar as demais afirmativas para o nosso aprendizado. Letra B de bola. Quanto maior o valor da tensão da bateria, maior será a autonomia do no-break. Afirmativa errada. A autonomia tem a ver com a potência do no-break e não
com a tensão da bateria. Letra C. Quanto menor o valor da tensão da bateria, menor a autonomia do no-break. De igual modo, a autonomia tem a ver com a potência. Mesma conclusão. E a última afirmativa diz o seguinte: quanto maior o valor da tensão da bateria, maior será a tensão em corrente alternada na saída do no-break. Essa afirmativa também é errada. A tensão de saída do no-break tem a ver com a tensão especificada na saída do inversor e não depende da tensão da bateria. O circuito apresentado corresponde a um no-break do tipo linha interativa, que utiliza um regulador de tensão para ajustar flutuações da rede elétrica, protegendo assim a carga. Essa afirmativa, ela é correta ou é errada? Temos um no-break do tipo linha interativa e ele utiliza regulador de tensão. Vamos lá, o linha interativa é um tipo de no-break offline, mas se você observar nesse esquemático, quando há energia da rede elétrica, toda energia ela passa pelo retificador e também pelo inversor. E quando há a falta de energia elétrica, temos o suprimento através da bateria. Isso caracteriza um tipo online e não o tipo linha interativa. Isso é a dupla conversão do tipo online. Por isso, a afirmativa está errada. Com relação aos sistemas de proteção de interrupção de energia, no-break, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. Vamos lá. Primeira afirmativa. Basicamente, existem dois tipos de sistemas. Um que mantém a energia sem nenhuma interrupção, chamado no-break online, e o outro que deixa uma interrupção mínima de até aproximadamente 10 milissegundos, os chamados no-breaks offline ou short breaks. Essa afirmativa está 100% correta. Vamos à próxima. A energia de saída desses dispositivos no-break pode ser do tipo onda senoidal ou onda quadrada. Também afirmativa correta. Resposta da questão, letra A. Ambas as afirmativas estão corretas. Sobre os no-breaks, é correto afirmar que, vamos lá, primeira afirmativa, são geradores de energia na forma de corrente contínua. Não é verdade. O no-break, ele gera energia através de uma bateria, mas a saída é em corrente alternada. Vamos à próxima. Seu estágio final é composto por um inversor de frequência. E essa afirmativa está correta. E observando a figura, perceba que o estágio final de qualquer no-break é o inversor de frequência. Letra B de bola, afirmativa correta. Vamos às demais. Seu estágio final é composto por um retificador de onda completa. Já vimos isso, o estágio final é o inversor. E a última afirmativa, são alimentados por energia na forma de corrente contínua. Não é verdade. A alimentação à rede elétrica é em corrente alternada. Vamos agora à última questão. Um no-break deve fornecer uma potência de 12.000 watts durante 4 horas. Em caso de falha total de uma rede elétrica. O banco de baterias desse sistema é composto apenas por baterias de 12,4 volts e 50 ampere-hora. Se a tensão do elo de corrente contínua do banco de baterias é de 120 volts, então a quantidade mínima de baterias que esse sistema deve possuir precisamos calcular então a quantidade mínima de baterias. A tensão do elo, 120 volts. Mas cada bateria fornece apenas 12,4 volts. Nesse caso, temos que fazer uma associação em série, dividindo 100 volts total por 2,4 volts de cada bateria, teremos em cada elo 50 baterias. Vamos agora calcular a corrente elétrica total, que será a potência dividido pela tensão do elo, 12.000 watts por 120 volts, resultado 100 amperes. E a capacidade da bateria deve ser o produto da corrente elétrica total pela autonomia. 100 amperes por 4 horas, resultado 400 ampere-hora. E aí fica fácil, podemos calcular o número de elos em paralelo, dividindo a capacidade total, 400, pela capacidade de cada elo, 50. Resultado, devemos ter 8 elos. Ou seja, o total de bateria serão 50 baterias em 8 elos. 50 vezes 8,
400 baterias é a resposta da questão, letra D de dado. Nunca esqueça, baterias em série aumentam a tensão elétrica e baterias em paralelo aumentam a capacidade total, ok? Valeu, pessoal, forte abraço, bons estudos e fiquem com Deus.